Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Tenho de começar este episódio com um agradecimento. Muito obrigado a todos os que compraram o livro, o Não Acredites em Tudo, como as teorias da conspiração nos tentam manipular, para aqueles que o encomendaram ou pré-encomendaram, para aqueles que já me mandaram mensagens a dizer que começaram, entretanto, a ler o livro, mas um agradecimento especial para aqueles que no passado dia 12 de fevereiro foram ao lançamento do livro. Alguns ouvintes do podcast apareceram por lá, pude conhecer-vos, pudemos estar um bocadinho à conversa, assinámos livros, demos um abraço, demos uns beijinhos, consegui ver-vos presencialmente, saber que vocês existem mesmo, que foi uma sensação estranha e foi uma experiência para a qual eu ainda não tenho muitas palavras, sinceramente. Muito obrigado pela vossa generosidade, espero que gostem do livro e espero, claro, que continuem desse lado. Mantendo ainda esta onda de autopromoção desavergonhada, se nos estão a ouvir no Spotify, por favor, deem 5 estrelas a este podcast, ou então 4 ou 3, mas eu sinceramente preferia que fossem 5. Porquê? Porque estamos a cerca de 15 classificações para chegar às 1000 classificações no Spotify. Estamos em 900 e... para lá, eu vou ver. Estamos em 983 classificações, 4.9, nada mal. Gostávamos muito de chegar às 1000, a um número redondinho. Por isso, nos estão a ouvir no Spotify, por favor, deem-nos uma classificação de 5 estrelas. E em jeito de aperitivo, para isto também não ser só promoções, podemos começar este episódio com uma pergunta. O que é que une um atentado bombista em Nova Iorque, a visita do Papa João Paulo II às Filipinas e a morte de um engenheiro japonês num voo a caminho de Tóquio? A resposta é um nome misterioso sem significado conhecido que será a nossa palavra passe para o mistério de hoje. 3 sílabas apenas. Bojinka. O World Trade Center está a arder. À medida que se aproximam do edifício, bombeiros, polícias e técnicos de emergência médica veem pessoas a correr na direção contrária, muitas delas a sangrar, e certamente ouvem gritos, choros, as sirenes das ambulâncias e o crepitar das chamas. Estamos em Nova Iorque. A data 26 de fevereiro de 1993. Uma terrível explosão abalou o coração da cidade. Só mais tarde seria possível reconstituir o que aconteceu. 12 minutos antes, uma carrinha parou no nível B2 do parque de estacionamento subterrâneo do complexo de edifícios, transportando uma bomba caseira de 590 quilos, feita à base de nitrato de ureia, alumínio, óxido de ferro, nitroglicerina, nitrato de amónio e 3 garrafas de hidrogênio. E depois de acionarem o dispositivo, os bombistas pisgaram-se a toda a velocidade. Segundo Lawrence Wright, autor do incrível A Torre do Desassossego, o percurso da Al-Qaeda até ao 11 de setembro, a força da explosão abriu caminho através de 6 pisos de aço e cimento estrutural, atingindo a estação de comboios da Port Authority Trans-Hudson Corporation, situada por baixo da garagem, e o salão de baile do Hotel Marriott, 3 pisos acima. O abalo resultou de tal forma violento que foi sentido na ilha de Ellis, a cerca de 1,5 km de distância, onde um grupo de turistas sentiu o chão tremer. 6 pessoas morreram e 1024 ficaram feridas, produzindo o maior número de hospitalizações da história norte-americana desde a Guerra Civil. As torres tremeram e oscilaram, mas os poderosos edifícios não desabaram.
quando Louis Shillero, então chefe da delegação do FBI de Nova York, inspecionou a cratera de 60 metros que se produzira no coração subterrâneo daquele poderoso complexo, ficou espantado e comentou com um dos engenheiros de estruturas: estes edifícios vão ficar de pé para sempre. Mais de 1000 feridos é terrível, mas 6 mortos? Para 590 kg de explosivos bem no centro de Nova York, é um milagre não ter morrido mais gente. Aliás, é um milagre que o verdadeiro plano dos terroristas tenha falhado. Mais tarde, os investigadores ficariam a saber que o objetivo era provocar a queda de uma das torres sobre a outra e fazê-las desabar por cima de Nova York como 2 imensas peças de dominó. Previsão de vítimas mortais, assim por alto, 250 mil. Como é lógico, os norte-americanos ficaram furiosos. Quem se atrevia a atacar logo o World Trade Center, o símbolo maior do poderio financeiro da América, e ainda por cima com uma mísera bomba semi-caseira enfiada numa carrinha, enfiada num escuro parque de estacionamento? O atentado era cobarde, inestético, bruto, tinha pouco de sofisticado. E por isso, não admirou que entre as várias forças policiais locais e federais, a caça ao homem tenha dado resultados muito rapidamente. Poucos dias depois da explosão, foi encontrado por entre os escombros um pedaço da carrinha usada pelos bombistas, mais tarde identificada como tendo sido alugada por um tal Mohamed Salameh, de New Jersey, e deste Salameh aos outros conspiradores foi um instante, incluindo, por exemplo, Nidal Ayad e Mahmoud Abu Alima, que tinham comprado e misturado os químicos para fazer a bomba. Todos eles, a propósito, frequentadores de uma mesquita com tendências radicais. Apenas 1 ano e 2 meses depois do atentado, já os primeiros 4 conspiradores eram levados a tribunal. No entanto, o principal organizador da conspiração conseguira escapar. Uma figura algo misteriosa que Lawrence Wright descreve como um homem esguio e de pele escura, com apenas um olho que se movia incessantemente dentro da órbita e que ostentava marcas de queimaduras no rosto e nas mãos, resultantes de explosões acidentais. Este estropiado chamava-se Ramzi Youssef, e se googlarem o seu nome, descobrirão que foi o grande estratega e organizador do atentado e o último dos bombistas do ataque de 1993 ao World Trade Center a ser levado à justiça. Mas para já é importante saber 2 coisas. Primeira, que pouco tempo depois do atentado, Ramzi Youssef abandonou os Estados Unidos e refugiou-se no Paquistão. E segunda, que na história de atentados em solo americano, a narrativa costuma terminar aqui. Ou melhor, dá-se uma elipse, um salto direto para o 11 de setembro de 2001, até porque a simetria entre os 2 eventos é irresistível. Em ambos os casos, o alvo foram as Torres Gêmeas. Em ambos os casos, os responsáveis foram terroristas islâmicos, com ligações à Al-Qaeda. E em ambos os casos, os nova-iorquinos apanharam um susto de morte. Mais que uma sequela do primeiro ataque, o 11 de setembro parecia a concretização final do plano, como se Bin Laden tivesse terminado o que Youssef e companhia tinham tentado fazer 8 anos antes, isto é, mandar as torres abaixo. Se Bin Laden é o vilão do final da tragédia, Youssef é o substancialmente menos conhecido protagonista do seu primeiro ato. Mas entre estes 2 atentados esconde-se outra história. De como Youssef não desistiu dos seus planos sinistros, de como conspirou mais algumas vezes, de como acabou por ser apanhado e de como uma conspiração verdadeira foi felizmente desmantelada, mas pelos mais surpreendentes e imprevisíveis motivos. No fundo, é uma história sobre um falhanço colossal, e ainda bem, porque se estes conspiradores deste episódio tivessem sido bem-sucedidos, não teria havido um 11 de setembro, mas sim algo muito, muito pior. Mas vamos por partes. Agora estamos em meados de 1994, 1 ano depois do atentado ao World Trade Center.
Enquanto em Nova Iorque alguns dos seus co-conspiradores são julgados e condenados, Ramzi Youssef, o terrorista estropiado, refugiou-se primeiro no Paquistão e finalmente em Manila, a capital das Filipinas, literalmente do outro lado do mundo. Sobre a sua cabeça pairava a categoria de Most Wanted e uma recompensa de $2 milhões a quem contribuísse para a sua captura, mas nada disso o desmotivou. Para Youssef, a sua carreira de terrorista estava apenas a começar. Do conforto das Filipinas, queria preparar novos atentados contra os Estados Unidos, acima de tudo por causa do apoio daquele país a Israel e as suas intervenções no Médio Oriente. E Youssef estava tecnicamente até bem preparado para isto. Filho de uma palestiniana e de um paquistanês, Youssef estudara engenharia eletrotécnica no país de Gales, treinara num campo de treinos para terroristas islâmicos no Afeganistão e especializara-se em duas atividades. A primeira era a produção maciça de identidades. No auge da carreira, teve até 21 passaportes com 21 identidades e nacionalidades diferentes. Um dos motivos que o levou a conseguir entrar e sair dos Estados Unidos com tanta agilidade. Mas a segunda atividade era mais importante, o fabrico de bombas artesanais, em especial com nitroglicerina. Ao que parece, os seus dedos estavam até já deformados pelas centenas e centenas de horas a mexer e misturar químicos perigosos. Ora, depois do sucesso da bomba que rebentou no World Trade Center, era natural que Youssef quisesse aperfeiçoar os seus talentos bombistas e por pouco não se tornou uma espécie de terrorista a contrato, a mando de um certo senhor saudita que na altura dava os primeiros passos como líder da Jihad mundial e cuja vontade de atingir os Estados Unidos o levava a sonhar muito, muito alto. Voltamos a Wright, que nos diz: embora Osama Bin Laden afirmasse não conhecer pessoalmente Ramzi Youssef, enviou um mensageiro a Manila para lhe pedir o favor de assassinar o presidente Bill Clinton na altura da sua visita àquela cidade, em novembro de 1994. Youssef e os restantes envolvidos estudaram o percurso do presidente e enviaram a Bin Laden diagramas e esboços de possíveis pontos de ataque. No entanto, acabou por ser o próprio Youssef a decidir que as medidas de segurança eram demasiado apertadas. Matar o presidente americano em solo filipino podia ser demais, mas Youssef não se deixaria abater. A verdade é que já andava a marinar um novo projeto e em dezembro de 1994 apanhámo-lo a entrar no voo 434 da Philippine Airlines com destino a Tóquio e com um estranho pacote na mochila. O Youssef, não o avião, porque os aviões não usam mochilas. Tratava-se de uma mini bomba portátil, uma garrafinha de líquido para lentes de contacto com uma substância explosiva, que por sua vez estava ligada a um relógio da marca Casio e que serviria de temporizador. Pouco tempo depois de levantar em voo de Manila, Youssef deu corda ao relógio, instalou o pacote por debaixo do banco da frente, esperou que o avião fizesse escala na cidade filipina de Cebu, saiu, viu a aeronave levantar voo em direção a Tóquio e ficou à espera do tic-tac final. O que aconteceu a seguir foi brilhantemente recriado num dos episódios do podcast Operation Trade Bomb, no qual um dos tripulantes do avião é entrevistado e conta a história na primeira pessoa. O relato é numa linguagem algo macarrónica, porque eu estou a traduzir para português o que um filipino disse em inglês, sendo que o inglês claramente não é a sua língua nativa. E ainda assim, o horror daquele acontecimento transparece na perfeição. O capitão disse-me: desce e inspeciona a cabine. Eu desci na direção do meio do avião. Podia cheirar fumo e carne. Vi um buraco. Aproximei-me. Era possível ver a janela e a estrutura metálica do exterior do avião. Os painéis tinham sido arrancados. No buraco, podia ver um passageiro no chão, rodeado por membros da tripulação. O mais novo de todos estava a agarrar no passageiro. A mão estava no ombro dele e segurava uma máscara de oxigênio.
Quando o tiraram de lá, metade do seu corpo ficou no buraco. Ora, o facto de ser possível entrevistar um tripulante é um spoiler para o fim da história. Felizmente, o avião não caiu. A bomba detonou, sim, e abriu um buraco na fuselagem da aeronave e matou um pobre engenheiro japonês de 20 e tal anos que teve o azar de sentar-se no lugar que Youssef ocupara horas antes. Mas o piloto foi capaz de aterrar o avião e não houve mais vítimas mortais. Mas para Youssef, nada disto foi um desastre. Na verdade, foi uma oportunidade de aprendizagem. Youssef descobriu como otimizar os seus explosivos e como escondê-los e detoná-los sem ter de estar dentro do avião. Aprendeu que as aeronaves comerciais eram excelentes alvos, mas também possíveis armas, e descobriu que um único viajante com um pacotinho bem escondido debaixo de um banco podia matar centenas, quem sabe milhares de pessoas. E é assim que chegamos finalmente ao projeto seguinte de Youssef, ao qual ele deu o estranho nome de Bojinka, um misto de sociopatia, terrível gênio criativo, teatralidade, ambição e hubris. Youssef queria repetir o que fizera com o voo 434, mas desta vez com mais explosivos para mandar a aeronave abaixo, e queria fazê-lo 12 vezes, com 12 aviões comerciais. Na sua mente doentia, imaginava mais de uma dezena de aviões a rebentar no céu, os seus destroços ardentes a cair sobre o oceano ou, de preferência, sobre grandes centros urbanos, tudo num curto espaço de 48 horas, para deixar todo mundo aterrorizado, de boca aberta, sem tempo para reagir. E pelo caminho, aproveitando a presença do Papa João Paulo II em Manila para celebrar as Jornadas Mundiais de Juventude de 1995, Youssef queria juntar-se a alguns co-conspiradores, vestir-se de padre, infiltrar-se na comitiva do Vaticano e assassinar João Paulo II, mesmo em frente a uma plateia mundial, presumivelmente enquanto sobre as suas cabeças explodiam aeronaves em todas as direções. E pelo caminho, alguns dos aviões também seriam sequestrados e redirecionados para se despenharem contra a sede da CIA nos Estados Unidos, ou contra o Congresso americano, ou contra o Pentágono, ou então contra vários alvos nucleares no interior do país, na esperança de provocar uma reação nuclear em cadeia. Resumindo, Bojinka era um exercício de ambição doméstica. Tal como fizera em 1993, no World Trade Center, Youssef recrutaria alguns companheiros e, armado com meia dúzia de bombas feitas em casa, destruiria alvos americanos, arrebentaria com 12 aviões comerciais e ainda teria tempo de matar o líder da Igreja Católica. O facto de os seus últimos 2 atentados terem matado apenas 7 pessoas no total não parecia demovê-lo. Youssef acreditava em Bojinka. O problema é que, como veremos a seguir, Bojinka não acreditou nele. Foi surpreendentemente difícil encontrar um relato à altura do que se segue e, infelizmente, quando o consegui, não foi nenhum relatório oficial nem no maravilhoso livro de Lawrence Wright. O melhor relato que encontrei da terrível, azarada e estupenda noite de 6 de janeiro de 1995 foi um artigo do jornalista Matthew Brzezinski no jornal The Star. Acontece que Brzezinski conseguiu visitar as Filipinas e chegar à fala com uma senhora chamada Aida Fariscal, uma inspetora da polícia de Manila que naquela fatídica madrugada foi chamada à Avenida Quirino depois de uma denúncia de disparo de um alarme de incêndio. Aparentemente, 2 indivíduos, identificados como sendo paquistaneses, tinham estado a brincar com um fogo de artifício dentro de um apertado T1 no 6º andar do seu prédio e a inspetora Fariscal, compreensivelmente desconfiada, decidiu investigar. E o que encontrou lá dentro só pode ser descrito como uma surpresa explosiva. Era um T1 desarrumado, típico de solteiro. A primeira coisa em que Fariscal reparou
foram 4 placas de indução elétrica por abrir, ainda dentro das respectivas embalagens. Molhos de algodão estavam espalhados pelo quarto, embebidos numa espécie de solução bege e pungente, ao lado de recipientes de plástico transparente de vários tamanhos e formatos, com selos de fabricantes químicos alemães e paquistaneses, e rolos de cabos elétricos, verdes, amarelos, azuis e vermelhos. E havia mais, muito mais. Mapas das ruas de Manila, juntamente com o trajeto que o Papa faria pela cidade, 2 pequenos engenhos explosivos prontos a usar, dezenas de passaportes e, mais suspeito ainda, generosas doses de ácido sulfúrico, ácido nítrico, glicerina, amónia, nitratos de prata, termómetros, cronómetros, circuitos elétricos e várias baterias. No fundo, só faltava o livrinho de instruções para até uma criança conseguir dali construir uma bomba. Não havia a mais microscópica dúvida. Aquele T1 de solteiro era uma pequena fábrica de explosivos. E o facto de o acidente ter provocado uma coluna de fumo e não uma explosão que rebentasse com o quarteirão inteiro é apenas o terceiro de vários milagres desta história. Mas o que chamou mesmo a atenção dos investigadores foi o conteúdo do computador dentro do apartamento. Diz-nos Brzezinski. Um dos ficheiros encontrados no computador de Youssef incluía uma lista de horários de voos americanos, o que inicialmente surpreendeu os investigadores. O ficheiro, cujo nome era Bojinka, listava os itinerários de 11 voos de longo curso entre a Ásia e os Estados Unidos. Todos os voos tinham várias escalas e estavam agrupados por baixo dos nomes de código de 5 cúmplices, como Zied, Masboz ou Obaid. Ou seja, o planeamento de Youssef estava bastante adiantado. Mas apesar da complexidade de todas estas informações, apanhar os suspeitos foi surpreendentemente fácil. Um deles, mais tarde identificado como Abdul Hakim Murad, tentou responder aos polícias com uma chuva de balas disparadas da sua pistola, mas acabou por tropeçar na raiz de uma árvore e ir de queixo ao chão. Foi imediatamente detido. Mais tarde, entrevistado por elementos das autoridades filipinas, mas também por agentes do FBI e da CIA, que foram avisados, claro, da descoberta do apartamento, Murad desbroncou-se completamente, revelando os detalhes da conspiração Bojinka e a identidade do seu colega de casa, que, entretanto, conseguira fugir. Era Ramzi Youssef. Sim, esse mesmo, o gajo do World Trade Center. E com a ajuda de Murad, os investigadores chegaram a um terceiro co-conspirador nas Filipinas, o Ali Khan Hamid Shah. Voltamos a Brzezinski, que tão bem descreve como esta história vai dos batanetes ao horror em poucos segundos. Shah era o improvável responsável pelas finanças da Operação Bojinka. Para branquear os fundos recebidos, utilizou contas bancárias pertencentes à sua namorada filipina, bem como as contas de outras mulheres de Manila, uma das quais trabalhava num estabelecimento da Kentucky Fried Chicken. A maioria das transferências era de valores surpreendentemente baixos, 500 ou $1.000, entregues em restaurantes ou em bares de karaoke a altas horas da noite. Shah admitiu que a maior parte dos fundos era canalizada para Adam Salih, um pseudónimo utilizado por Ramzi Youssef, através de uma conta bancária filipina pertencente a Omar Abu Omar, um sírio que trabalhava numa organização islâmica dirigida por Mohammed Jalal Khalifa, cunhado de Osama Bin Laden. Desta vez, Youssef não pôde escapar. Com a ajuda dos testemunhos dos seus co-conspiradores, os americanos conseguiram apanhá-lo no Paquistão e 1 ano e meio depois foi condenado, já em Nova Iorque, a 2 prisões perpétuas seguidas, mais 240 anos de prisão. E assim terminava a brilhante carreira do grande terrorista Youssef. Depois de provocar o pânico nas ruas de Nova Iorque, depois de quase mandar abaixo um avião a caminho de Tóquio e depois de estudar com seriedade um plano para se vestir de padre católico e matar o Papa,
o bombista cometera um qualquer erro de cálculo nas suas explosivas mistelas, provocando um pequeno incêndio e abandonar o local, deixando para trás a totalidade das provas que mais tarde serviriam para o condenar em tribunal. E pelo caminho, ofereceu de bandeja a conspiração Bojinka às autoridades filipinas e americanas. Mas a história de Bojinka não termina aqui, ou pelo menos não totalmente. E antes de nos despedirmos dele, voltamos a Youssef e a uma espécie de profecia. Nas várias fontes sobre este período de combate ao terrorismo, encontramos variações da mesma historieta. Ao chegar a Nova Iorque de helicóptero para ser julgado e ao sobrevoar as Torres Gêmeas, um qualquer agente da equipa de SWAT ou da CIA ou do FBI virou-se para Youssef e disse-lhe: "Vês? Ainda estão de pé." Uma óbvia referência ao seu atentado contra as torres em 1993, e Youssef terá respondido qualquer coisa como: "Não estariam se tivéssemos tido mais dinheiro." Ok, voltemos ao computador de Youssef para explicar, afinal, porque é que a história de Bojinka ainda não acabou. Então, lembram-se do Minesweeper, aquele jogo das minas com quadradinhos cinzentos e imensos números coloridos? Youssef tinha esse jogo no computador, aliás, como todos nós o tivemos nos anos 90. E o primeiro classificado, o indivíduo que naquele computador específico conseguir uma melhor pontuação a jogar Minesweeper, chamava-se Salem Ali. Ora, Salem Ali, na verdade, não existia. Era um nome de código, mas um nome que os americanos conheciam bem. Era um dos vários pseudónimos de um indivíduo chamado Khalid Sheikh Mohammed, KSM para os amigos. E acontece também que KSM era nada mais, nada menos que o tio de Ramzi Youssef. Ora, KSM, estou a adorar chamá-lo por este nome, KSM não vivia no apartamento com o sobrinho, mas passava por lá várias vezes e não apenas para fazer jogatanas. Na verdade, os dois homens tinham uma longa colaboração, brilhantemente documentada, aliás, no The 9/11 Commission Report. Este é o relatório oficial da comissão independente que investigou os atentados do 11 de setembro e cuja leitura, e deixo o PDF completo nos links, é estranhamente parecida com a de um thriller de alta qualidade. A coisa está muito bem estruturada e muito bem escrita. Então, diz a comissão: KSM chamou pela primeira vez a atenção das autoridades dos Estados Unidos pelo seu pequeno papel no primeiro atentado ao World Trade Center. Segundo o próprio KSM, ele tomou conhecimento da intenção de Ramzi Youssef lançar um ataque em território norte-americano em 1991 ou 92, quando Youssef estava a receber treino em explosivos no Afeganistão. No outono de 92, enquanto Youssef construía a bomba que utilizaria naquele ataque, KSM e Youssef mantiveram numerosas conversas telefónicas, durante as quais Youssef relatava os seus progressos e pedia financiamento adicional. A 3 de novembro de 92, KSF transferiu $660 do Qatar para a conta bancária de Mohamed Salem, cúmplice de Youssef. Quem de nós não recebeu $660 de um tio para ir comprar um gelado? Mas por que é que esta bela relação entre tio e sobrinho é chamada para esta história? Porque KSM era, também ele, um aprendiz de terrorista. O seu ódio pelos americanos era tão intenso como o do sobrinho. E sabemos que esteve no apartamento das Filipinas e que participou na idealização do Bojinka. Mas a ideia do sobrinho de utilizar aviões comerciais para matar inocentes ficou-lhe na cabeça, assim como ter como alvo as Torres Gêmeas e outros locais icónicos da paisagem americana. E a certa altura, algures em 1996, quando Youssef já aguardava julgamento numa prisão americana, KSM conseguiu entrar em contacto com um saudita podre de rico cuja existência se tornara lendária entre a comunidade do terrorismo islâmico internacional. Voltamos ao relatório da comissão.
KPSM marcou um encontro com Osama Bin Laden em Tora Bora, um esconderijo nas montanhas que remontava aos tempos da guerra no Afeganistão. Na reunião, KPSM apresentou ao líder da Al-Qaeda um conjunto de ideias para operações terroristas. Segundo o próprio, foi a primeira vez que viu Bin Laden desde 1989. Embora tivessem combatido juntos em 87, Bin Laden e KPSM ainda não mantinham uma relação de trabalho particularmente próxima e, de facto, KPSM reconheceu que Bin Laden provavelmente concordou em reunir-se com ele devido à notoriedade do seu sobrinho Youssef. Durante o encontro, KPSM informou Bin Laden sobre o primeiro atentado ao World Trade Center, o plano dos aviões em Manila e outras atividades desenvolvidas por KPSM e pelos seus colaboradores nas Filipinas. KPSM apresentou igualmente uma proposta para uma operação que envolveria o treino de pilotos que fariam embater aviões contra edifícios nos Estados Unidos. Essa proposta viria, mais tarde, a transformar-se na Operação de 11 de Setembro. Ora, a conclusão desta história está-se mesmo a ver qual é. Em março ou abril de 99, com a ajuda financeira e logística de Bin Laden e da Al-Qaeda, KPSM ficou responsável por organizar o que na altura apelidavam de a Operação dos Aviões. E 2 anos depois, no dia 11 de setembro de 2001, uma versão algo diluída da conspiração Bojinka de Youssef alteraria para sempre o curso da história. Desta vez, não morreria nenhum papa, nem haveria bombas a bordo. Tudo o que precisavam era de alguns sequestradores que soubessem pilotar e 2 ou 3 cisatos. Mas de resto, estava lá quase tudo. O uso de aviões comerciais, a rapidez dos vários ataques para dificultar uma resposta concertada, os alvos simbólicos do poder americano e, acima de tudo, a promessa concretizada. As 2 torres gêmeas a arder e minutos depois a desabar uma sobre a outra. Tal como Youssef sonhara uma década antes, enquanto alugava uma carrinha em New Jersey. Mas chegando ao fim desta história, por que é que estamos a falar de Bojinka num podcast sobre teorias da conspiração? Porque os teóricos da conspiração têm a tendência de propor mega conspirações, que ao contrário das tendencialmente verdadeiras, esticam sempre um bocadinho a corda. Ou são de dimensões planetárias, ou precisam de milhares de elementos e participantes, ou exigem uma margem de erro minúscula, ou estendem-se por décadas ou séculos. Mas geralmente as conspirações históricas são quase sempre mais frágeis e os conspiradores mais falíveis. A história de Youssef e de Bojinka, bem como das conspirações que inspirou, demonstra o quão difícil é conspirar com muita gente sobre muitas coisas durante muito tempo. E por isso, eu penso muitas vezes em Bojinka como um antídoto para as conspirações bem-sucedidas, um desafio à ideia de que há conspiradores perfeitos. Há sempre um incêndio acidental, um explosivo mal calculado ou um jogo de Minesweeper em computador alheio. E como temos tendência a reparar não nas conspirações que falharam, mas naquelas que influenciaram a história, os 11 de setembro são sempre mais conhecidos que as Bojinkas desta vida. Mas serão mais prováveis ou mais numerosas? Serão bons exemplos da típica conspiração? Ou será que o conspirador incompetente é o verdadeiro standard? Será que, a existirem os conspiradores de que nos falam os paranoicos, são imunes à aleatoriedade, ao acidente e à própria incompetência? Esperemos que não, para bem de todos nós. Esperemos mais Bojinkas. Esperemos que tropecem sempre nas raízes das árvores enquanto tentam fugir e vão bater com o queixo no chão. Daqui a 15 dias voltamos com mais um episódio. Até lá.
Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/bruapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. E se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima.